Bom, pastor, então como a gente está falando sobre casamento, né, sobre como o senhor e a pastora se conheceram, eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre qual é o segredo para manter um casamento duradouro nos dias atuais. Porque a gente sabe que muitas pessoas falam, ai, não deu certo, divorcia, né, termina É. e tal. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Mas o senhor casado há 22 anos, o que o senhor pensa? Eu imagino que foram muitos desafios até aqui, muita coisa que você e a pastora passaram, né? Tanto vocês dois como os filhos. Mas qual que é o desafio, né? O que para o senhor é assim, indiscutível, que não pode faltar? Bom, tem alguns pontos aí muito importantes. Primeira coisa, quando a gente fala sobre casamento, a gente precisa ir à origem, à ideia de tudo, quando Deus fez tudo lá no início, no jardim. E no jardim, por incrível que pareça, não havia muitas coisas. Havia um ambiente, que era o jardim, né? Havia um casal e havia Deus. Sim. Em outras palavras, havia a família, havia a estrutura do ambiente, que era o jardim, e havia a presença do Senhor. A gente vive um tempo onde parece que se precisa de muita coisa para viver um casamento abençoado, para viver um casamento duradouro. Mas na verdade não se precisa de muita coisa, né? Você precisa de ter ali o seu lar, sua estrutura, jardim, você precisa de ter a sua esposa, o seu cônjuge, e você precisa principalmente da presença de Deus. Mas dentro dessa ideia, só para mencionar, para combater essa ideia de que se precisa muito. E na verdade não se precisa muito. Por que não se precisa muito? Porque a gente precisa entender que um casamento duradouro não parte do princípio daquilo que eu vivo que eu entro para receber. Então, todo casamento duradouro, a consciência do casal deve ser: eu não estou num casamento para receber, ainda que seja lícito receber. Mas eu não entro para receber. Porque o casamento não é resultado de uma necessidade. Não se casa porque tenho necessidades. Se casa porque tenho plenitude. Então, quando Deus disse não é bom que o homem viva só, não é porque havia alguma necessidade em Adão. É porque, pelo contrário, é porque havia muita plenitude em Adão. E o problema seria alguém com muita plenitude não ter alguém para compartilhar. Então, um casamento duradouro, primeiramente, parte desse princípio. Eu quero alguém, eu quero estar casado com alguém para que eu compartilhe, que eu reparta, que eu dê a alguém aquilo que lhe é devido. Então, partindo dessa ideia, eu não estou entrando para receber, eu estou entrando para dar. Agora, imagine num casamento onde a esposa está ali para dar ao marido, o marido está ali para dar à esposa, nível físico, emocional, sentimental, espiritual, em todos os níveis, um derramando sobre outro, dentro dessa consciência. Nesse casamento nunca vai haver uma cobrança excessiva, uma cobrança onde um vai estar sugando, porque muitas vezes um está cobrando do outro que o outro nem tem para poder dar. Sim. Porque não é aquela consciência de eu entrei no casamento para poder dar ou doar algo. Eu entrei no casamento para receber. E às vezes eu estou cobrando de alguém algo que esse alguém nem tem para poder me oferecer. Sim. Se torna uma cobrança até certo ponto injusta. Então, um casamento duradouro fala dessa ideia. Eu entro para poder, entendendo a princípio, que não se precisa de muita coisa. Segundo ponto, eu preciso entender que eu estou entrando para poder contribuir, repartir e dar. Sim. E terceiro ponto, eu quero usar como base aqui um livro que eu li há algum tempo atrás, que é As 5 Linguagens do Amor. A gente precisa entender que um casamento duradouro passa da maneira e do formato que o seu cônjuge se sente amado ou amada. Pensa comigo, às vezes a forma com que você se sente amado, cuidado, a linguagem, a recepção desse sentimento é diferente no seu cônjuge. Por isso que Paulo disse algo em uma de suas cartas, Efésios, ele diz assim, que maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, está falando assim, você quer mostrar para sua esposa que você a ama? Sim. O que eu faço? Morra por ela. Por outro lado, ele diz às esposas assim, esposas, respeite os vossos maridos. Engraçado, fala para o marido amar, morrer pelas esposas, mas fala para a esposa respeitar o marido. Por quê?
Porque a forma com que a esposa se sente amada é quando ela vê que tem alguém que dá a vida. Sim. A forma que o marido se sente amado é a forma quando ele olha para a esposa e fala assim, essa mulher me respeita. Então, um casamento duradouro passa por esse entendimento, o que eu faço, o que a Ellen, minha esposa, tem, como que ela entende que ela é amada por mim. Porque não é uma questão só de sentimentos, tem pessoas que se amam, Sim. mas em algum momento se separam. Por que casais que se amam se separam? E às vezes com até esse entendimento, é tudo uma questão de saber expressar o seu amor dentro da linguagem que o seu cônjuge entende que é amado. Sim. Como que ela se sente? Porque às vezes a forma que ela se sente amada por mim é diferente da forma que eu me sinto amado por ela. Sim. Então, quando o casal entende a linguagem que corresponde a esse amor, cada um vai amar o seu cônjuge dentro da linguagem que lhe é entendida. Esses pontos são muito importantes. Um casamento duradouro passa por isso. E aí eu posso manter, vou usar essa expressão que eu vi nesse livro que eu li, eu posso manter o tanque de amor do meu cônjuge abastecido, porque eu posso amá-la dentro de uma linguagem tipo tempo de qualidade. Como que ela se sente amada? A partir do momento em que eu dedico um tempo de qualidade para ela, ela poderá dizer, não, esse rapaz me ama, Sim. meu marido me ama porque ele dedica tempo de qualidade. Como que e esse tanque de amor vai estar sempre cheio, vamos dizer assim. Como que eu me sinto amado? Palavras de afirmação, talvez, ou algum outro ponto, e ela entendendo isso, mantém esse tanque de amor também abastecido. E isso faz com que o casamento se torne cada vez mais duradouro. Amém. Eu tô aqui aprendendo, né? O meu esposo, ele sempre fala assim, a gente sempre orando junto, ele sempre ora, Senhor, eu quero ser o esposo que a minha esposa precisa, né? E aí de tanto eu ver ele orando isso, aí agora eu oro, Senhor, eu quero ser a esposa que o meu marido precisa. Porque às vezes a gente tá fazendo algo, mas que a pessoa, tipo assim, aquilo ali pra ela não é relevante, né? Porque é igual o senhor falou, cada um vai ter uma linguagem do amor, cada um vai ter um jeito de se expressar, né? Então a gente, com a convivência também, a gente vai aprendendo isso, né? Exatamente. Então, E ter esse entendimento, né? Que eu não entrei no casamento para receber, entrei no casamento para dar. Quando alguém não tem necessidades de casar, ele está pronto para casar. Então, quando alguém fala assim, eu preciso muito casar, eu digo, por favor, não case. Não case que você vai fazer mal a alguém. Mas quando alguém diz assim, eu tô feliz, tá? Tô satisfeito, tô pleno, minha vida tá uma benção. Mas você não tem ninguém do lado, você sente só? Não me sinto só. Então, você tá pronto para casar. Quando não há nenhum tipo de necessidade, quando não há nenhum tipo de carência, quando não há nenhum tipo de necessidade de ser correspondido de alguma forma, essa pessoa plena em si, plena em Deus, é capaz de entrar num casamento para poder compartilhar. Porque também tem esse negócio, tô procurando minha cara metade, minha outra metade, mas como se a gente fosse incompleto, né? Mas a gente é completo. Isso. O que a gente está procurando é transbordar outra pessoa e essa pessoa transbordar a nós mesmos também. Exatamente. Então isso é muito maravilhoso.